que tem sede buscar beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Aquele que tem sede buscar beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Aquele que tem sede buscar beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Aquele que tem sede buscar beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador, enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Boa noite, meu querido e minha querida. Saúdo a todos nós com o texto do Salmo 119, versículo 105, onde está escrito: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa palavra tão recitada, tão conhecida por todos nós, nos fala algo tão importante. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é como luz que ilumina, que clareia, que traz tudo à tona, que mostra para nós aquilo que está na nossa frente, que muitas vezes sem ela não conseguimos enxergar. E outro ponto bem importante é que para que ela vá clareando o nosso caminho, nós precisamos andar de passo em passo, como uma lâmpada nos nossos pés, que só vai mostrando o caminho que nós estamos trilhando quando nós vamos adiante. E assim é viver com Deus. Ter Deus na nossa vida, ter a sua palavra, para que a gente possa seguir em frente, não parar. E aí Ele vai nos revelando para onde nós estamos indo. Sem a sua palavra, sem a sua presença, talvez podemos até correr, pular, saltitar, ir rápido, mas não saber para onde estamos indo. Talvez como cegos, não sabendo aonde iremos parar. Então que a gente possa buscar no conhecimento, na leitura, no aprendizado, a palavra de Deus, que quer nos mostrar o nosso caminhar da forma como realmente nós precisamos. E isso Deus sabe muito bem. Que Ele te abençoe nessa noite também através da pregação da sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque podemos confiar em Ti, confiar naquilo que Tu deixou escrito para cada um de nós, mas que a gente possa buscar, ler, ouvir, aprender dia após dia. Somente assim nós temos a luz que clareia, que ilumina, que mostra, que traz tudo à tona, que traz a verdade. E a partir disso precisamos seguir em frente, dar os nossos passos. E aos poucos Deus vai também mostrando aquilo que acontece no dia a dia, na nossa caminhada de vida, Senhor. Que bom que a gente pode contar contigo, que bom que a gente pode contar com a Tua palavra e que ela possa nos abençoar grandemente conforme a Tua vontade. Assim nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível.
Convido você a ainda termos uma palavra de oração. Senhor Deus, fale a cada um de nós por meio daquilo que tens preparado para a nossa vida. Tu a conheces bem melhor do que qualquer pessoa, Senhor. Abençoe também o meu falar, que seja na Tua vontade, que a Tua vontade, por meio da Tua palavra, possa alcançar o coração de todos que podem estar aqui nos assistindo. Abençoe a todos nós por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queremos continuar a série Uma Vida Plena. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, podemos pensar que ter a plenitude da vida é estar cheio de vida. Estar cheio de vida, quando geralmente a gente pensa, nossa, aquela pessoa está cheio de vida, tem a ver com vontade de viver. Será que nós temos vontade de viver? Isso acontece quando a gente tem um sentido, um alvo, um objetivo, uma razão para a gente poder viver. Então a gente se enche de vontade e vai atrás desses nossos objetivos. Talvez por um lado seja fácil dizer qual é o meu sentido de vida. Então estar cheio de vida, buscar essa plenitude de vida. Geralmente quando a gente concentra as nossas expectativas no ter, no ser, no conquistar, no adquirir, e se a gente consegue isso, é fácil dizer, nossa, eu encontrei o sentido, a razão, sei para onde estou indo, estou com vontade de viver. Por outro lado, pode ser difícil quando nós não sabemos, ou quando nós não alcançamos, ou quando a gente obtém e perde, ou ainda quando a gente consegue e percebe que precisa mais. Isso pode acontecer. É claro que conquistar, lutar, ter, obter é importante. Nos dá a razão de viver, dá um rumo, um sentido para a vida. Mas quando a gente coloca o centro do viver na expectativa de tantas coisas que a vida pode nos oferecer, corremos o risco de talvez não ter essa expectativa suprida, tanto por não alcançar, por perder, ou talvez por perceber que, puxa, eu consegui, mas eu quero mais. E aí a gente percebe que nunca seremos saciados. Por isso estamos ressaltando, através dessa temática, que uma vida plena, completa, poder dizer, nossa, estou com vontade de ver, encontrei o sentido para isso. Somente nós conseguimos na presença de Deus, em Deus, com Deus, de Deus para nós como um presente. Em primeiro lugar, porque Ele mesmo é a fonte de vida. Se nós queremos falar em vida, nós temos que falar de Deus. Porque em algum momento a vida termina e o que acontece daí para frente? Então a palavra ela destaca que Deus é o alfa e o ômega, o início onde tudo começa e onde tudo termina. O Criador de todas as coisas, mas também aquele que gera a vida e que também pode tirar a qualquer momento o fôlego de vida. É claro, o ser humano pode muitas coisas, criar, mas nunca a partir do nada, somente com aquilo que já existe e nunca a vida. Podemos fazer um monte de coisas, mas não gerar vida. Com toda a nossa inteligência, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, isso não é possível para nós, infelizmente. Por isso, nós cremos num Deus que é a fonte da vida, o qual pode nos dar sentido para viver, mas também o qual nós cremos que a partir do momento onde a gente perde essa vida, fisicamente falando, nos dará novamente ela para a eternidade. Por isso, uma vida plena, completa. E segundo, porque a sua palavra, ou na sua palavra, nós encontramos conselhos, orientações de como a gente pode viver a caminho da plenitude. E hoje, como terceira parte e última do tema, o segredo da felicidade, mais uma vez nós queremos ouvir esses conselhos, essa orientação sobre felicidade. Você se considera uma pessoa feliz? Essa pergunta é importante, eu repeti ela também nos cultos anteriores, se você quiser dar uma olhada, se você não pôde assistir, porque a felicidade é um elemento importantíssimo para a gente poder ter essa
plenitude de vida, para dizer, nós estamos cheios de vontade de viver, porque eu estou feliz, eu tenho uma razão, um sentido, isso enche o nosso coração de alegria. E não há como a gente não afirmar que eu estou feliz. Mas você se sente assim? Para quem pôde assistir já os 2 últimos cultos, que acompanhou essa temática, como foi nessas 2 semanas para cá em relação a essa pergunta? Porque a gente pode estar passando por fases, por situações que modificam, e aí talvez o estado também nosso diante de sentimentos e pensamentos pode também ser alterado. Como está isso na sua vida? Lembramos que o dicionário pode definir a felicidade como um estado de uma consciência plenamente satisfeita e contente. Repito isso porque achei essa definição muito equilibrada. Porque, novamente, nós podemos, se a gente pensar diferente, ir para 2 extremos. O extremo onde talvez eu dizer, é fácil ser feliz. Não, é só ter e ser. E outro lado, o outro extremo, se não tenho, se não sou, então eu nunca serei feliz. Mas, quando a gente entende que a felicidade é algo muito mais profundo, é algo muito mais além do que ser e ter, nós vamos de encontro com essa definição. É um estado de consciência, onde percebemos que precisamos aprender a vivermos contentes, satisfeitos com o que temos e com o que somos. Independente se nós queremos mais ser e ter, e, enfim, não saberemos o fim da história. Mas até aqui, contentes e satisfeitos, gratos. Você se considera uma pessoa contente na tua vida, durante a tua caminhada de vida? Você está satisfeito com o que você tem, com o que você é, com o que você faz? Você considera que tem um espírito de gratidão? Esses detalhes podem ajudar muito mais a gente a entender o que é felicidade e saber como está o nosso estado de ânimo diante dessa temática. E como todos nós queremos ser felizes, muito mais do que somente estar feliz, o que a gente precisa é ouvir mais um conselho importante que Jesus Cristo deixa para cada um de nós. Nós queremos continuar a conversa no Sermão do Monte. E lá que nós temos que ter nossos ouvidos atentos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que acontece mesmo é que nem sempre a gente quer ouvir. Nem sempre a gente quer dar atenção, nem sempre a gente quer viver dessa forma. Por isso que no Sermão do Monte, por exemplo, Jesus estava rodeado de muitas pessoas. Havia uma multidão ao seu redor. Também com tantas curas que as pessoas viram, tantos milagres, por assim dizer, elas queriam continuar recebendo tudo que Jesus Cristo já havia demonstrado para afirmar quem Ele é, de onde Ele veio, que Ele de fato é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus encarnado. Mas quando Ele começa a deixar algumas lições do que significa viver com Deus, andar com Deus sob essa luz que é a palavra que vai iluminando a nossa vida, muitos começaram a se dispersar, a abandonar, a dar as costas. Não tem mais pão e peixe multiplicando, não tem mais nenhum outro tipo de milagre, não tem mais nem uma outra atração. Então, qual é a graça disso? A pergunta é, para o que nós vamos ouvir, dar atenção em relação a Deus? Deus quer te ensinar, Deus quer conversar com você, falar para você a verdade. E essa é a única. O caminho também é único e é estreito. E o problema de hoje, meus queridos, é que a gente não quer ter só uma verdade, só um caminho, quer ter várias opções, um leque, para poder escolher aquele que me agrada mais nesse momento. E com Deus, se a gente quer falar de felicidade, quer falar de tantas outras coisas que querem nos deixar bem, apesar de só existe uma verdade, só existe um rumo, uma direção. Qual que nós queremos? Então hoje nós iremos falar sobre a terceira parte da temática O Segredo da Felicidade.
que, como já falamos, se nós queremos saber, não será segredo nenhum. Convido vocês a lermos o texto de Mateus 5, 9 até 12. Lá está escrito: Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, o primeiro princípio, dentre os dois que nós queremos conversar nessa noite, está escrito no versículo 9, onde diz: Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ou uma tradução mais atual, poderíamos ler: Felizes os que promovem a paz. Os que promovem a paz. A partir dessa tradução a gente já entende bastante aquilo que Cristo quer falar aqui. Mas complementando, o dicionário destaca o pacificador como uma pessoa que apazigua, que tranquiliza, que torna paz. Eu penso que já de início nós poderíamos avaliar se nós somos essas pessoas. Será que esse é nosso perfil? Tentem pensar nos lugares, nos ambientes, com as pessoas que você convive. Tenta pensar em você mesmo, no seu interior, na sua vida pessoal, no seu coração. E a partir disso, se perguntar: será que eu sou uma pessoa pacificadora? Que promove a paz, que torna a paz, que apazigua, que tranquiliza nesses ambientes? Eu tenho percebido que a ansiedade, na sua multiformidade, ou seja, nas suas várias formas de se manifestar, tem afetado muitas pessoas e muitas famílias. A ansiedade, ela inquieta, ela tira o sossego, ela nos deixa nervosos, ela nos deixa preocupados. E isso tira a nossa disposição, a nossa energia, o nosso ânimo. Fica difícil de se relacionar, fica difícil de descansar, de viver bem. É isso que a ansiedade tem feito e ela tem se proliferado muito em nossos dias, muito mais do que anteriormente. Mas talvez essa ansiedade pode ser a falta dessa paz que Cristo aqui ensina. E quando essa paz está em falta na nossa vida, como é que a gente pode dizer que somos felizes? Por isso a relação ela é muito importante aqui. Mas vocês podem notar que essa paz que Cristo destaca, o qual está relacionado com aquilo que nós podemos promover ou não, ela está relacionada com duas questões externas, pessoas, lugares, e de uma forma interna, comigo mesmo. Vamos pensar em relação ao ponto de questões externas. Por isso, em primeiro lugar, como está essa paz diante da tua família, diante de lugares que você vive e convive? Você se considera uma pessoa pacificadora em meio a esse ambiente? Entenda a paz não como a ausência de problemas, dificuldades, desafios, porque é o que a gente precisa para crescer e se fortalecer. Entenda a paz como o estado que nós nos colocamos para nos comportar e nos reagir diante de tais adversidades. Isso é a paz. A forma como a gente consegue encarar a dificuldade, a circunstância, seja da maneira como ela nos sobrevém. Talvez essa paz esteja faltando em alguma área do exterior na nossa vida. Talvez algum ambiente, muitas vezes na nossa própria casa. Talvez com alguma pessoa, muitas vezes alguém da família, muitas vezes dentro da própria igreja, muitas vezes entre os irmãos, entre colegas, entre amigos, melhores amigos. Às vezes pode não haver essa paz por algum motivo. Pense por um momento só nessas questões exteriores, pessoas e lugares, ao lermos o texto de Romanos 12, 17 e 18, onde diz: Não retribuam a ninguém mal por mal,
procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Alegria, amor e outros elementos dos quais a gente anseia ter não caem do céu. É um esforço, é uma escolha, é uma caminhada, é um plantar, um cultivar para que cresça e amadureça na nossa vida. É um esforço que nós precisamos, porque geralmente a gente espera sempre do outro, mas não entendemos que muitas vezes o ponto para que isso possa mudar, seja uma relação, seja num contexto qualquer que seja, tem a ver com talvez a minha iniciativa. Porque se duas pessoas, por exemplo, estão brigadas, se um espera o outro, vão continuar brigadas. E assim com relação, talvez, a outras questões nessa parte exterior. Mas vamos pensar agora no interior, ou seja, dentro de mim. Na minha vida íntima, no meu coração, nos meus pensamentos, você está em paz consigo mesmo, em paz com Deus. Sabe, muitas vezes a gente tem facilidade de atribuir a pessoas, a lugares, a compromissos, os motivos de minha vida ser atormentada. Mas nem sempre eu me dou conta que a tormenta está aqui dentro. Aquilo que eu tenho guardado, aquilo que eu tenho plantado, semeado, pensado, eu vou viver aquilo. Eu vou sentir o gosto daquilo. E aquilo vai me atormentar. Para estar em paz com os outros, é importante a gente estar em paz consigo mesmo e com Deus. Da mesma forma, para conseguirmos perdoar aos outros, precisamos aprender a perdoar a si mesmo e aceitar o perdão de Deus. Ou ainda, para amar aos outros como a si mesmo, como Cristo mesmo disse, temos que aprender a amar a si mesmo e entender o amor de Deus para com a nossa vida. Senão isso não vai funcionar. Por isso, como está a sua paz interior? Até é engraçado falar dessa forma porque parece outra coisa. Mas é dentro dos nossos corações que Jesus Cristo quer começar a apaziguar, tranquilizar, tornar paz, talvez um temporal de emoções. Quem sabe? Porque sempre começa de dentro para fora. Em João 14, 27, Jesus disse: deixo-lhes a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Portanto, entre essas duas áreas, interior, exterior, pessoas, lugares, eu mesmo, aonde talvez eu poderia julgar que falta paz, falta reconciliação, falta tranquilidade, falta sossego, falta tornar, ou seja, acontecer, surgir a paz. Aonde? Eu tenho certeza que tanto você e eu vamos concordar que 90% está aqui dentro. Começa aqui, dentro de nós, começa comigo. E por isso, essa pergunta que eu faço ela é importante, porque senão a gente sempre joga para o outro. O que eu tenho feito para que essa paz possa acontecer? Será que eu tenho sido um pacificador, começando com a minha vida, com o meu coração, com os meus sentimentos? Por isso Cristo disse: deixo a minha paz. Precisamos de Jesus Cristo, que Ele derrame a sua paz na tua vida. E tenha certeza que a partir disso nós poderemos ser pessoas que irão levar essa paz, distribuir adiante na nossa vida. Lembramos do fruto do Espírito, onde um dos elementos entre as 9 qualidades é a paz. Ou seja, é um dos caráteres de Deus, paz. Então, feliz é aquele que promove essa paz, porque ele é filho de Deus. Se Deus promove ela e eu sou filho dele, então isso com certeza deveria passar adiante. Segundo e último princípio, para finalizar essa temática como um todo, nós lemos no versículo 10, que diz: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aí que entra algo bem confuso. Como assim feliz quem é perseguido? Bom, em primeiro lugar, eu penso que esse texto se aplica muito mais forte,
o sentido dele no contexto onde os cristãos sofrem literalmente uma perseguição que traz um grande sofrimento, um sofrimento intenso. Como aconteceu já no início da era do cristianismo, discípulos sendo massacrados, exilados, mortos, torturados, presos. Mas isso é algo que não só aconteceu, mas ainda acontece talvez com mais intensidade ainda hoje em muitas nações onde a fé cristã não pode ser professada publicamente. Por isso, eu creio, abrindo parênteses aqui, que para nós talvez até é difícil entender o sentido disso que Cristo fala aqui, no primeiro momento. Talvez numa fase da nossa vida. Talvez a gente nem saiba o que significa tomar a cruz e seguir a Cristo. Porque às vezes a gente escuta um falar, meu marido é minha cruz, minha esposa, meus filhos, meu patrão é minha cruz. Não, isso, como eu já disse outras vezes, deveria ser uma bênção. Se essas coisas são uma cruz, então talvez eu não esteja sendo uma bênção para eles. Se eu estou vendo dessa forma. Com certeza não. Talvez a gente não saiba o que significa sofrer por causa do Evangelho. E por isso, muitas vezes, nós como cristãos aqui no Ocidente, podemos viver ingratos, acomodados e não aproveitando talvez as várias possibilidades que nós temos de vivenciar a nossa espiritualidade cristã. E de fato, acho que a gente pode concordar que isso é verdade. Mas olhando por outro lado, nesse texto aqui, contextualizando ele para a nossa região, eu tenho certeza que ele tem muito a dizer também. Porque talvez a gente não sofra uma perseguição que traga um sofrimento como uma prisão, pelo menos ainda, né? Ou uma tortura, ou enfim, a morte por causa da nossa fé cristã, mas vai trazer outro tipo, talvez impopularidade, talvez críticas, rejeições. Eu tenho certeza que todos nós, quando vivemos os preceitos de Deus, queremos viver os princípios, os valores que Deus nos deixa, que na verdade não são diferentes daquilo que, de uma forma geral, a gente precisa para viver bem numa sociedade. Mas quando a gente usa o nome de Cristo para isso, com certeza todos nós somos alvos de algum tipo de crítica. Nem que seja uma piada, uma brincadeira, talvez você mesmo já esteve desse lado. Mas a dificuldade maior é quando isso acontece em lugares onde a gente tem um vínculo social. Família, amigos, grupos. Porque se há essa diferença, digamos assim, de fé, talvez haverá discórdias, desentendimentos, conflitos, tensões. E isso torna os relacionamentos bem difíceis. E se a gente pode citar vários lugares, várias, talvez situações onde isso acontece, eu penso que nada mais difícil do que uma realidade em família, entre um casal, pais e filhos, como acontece bastante. Onde um não concorda, não caminha junto para a mesma direção, em relação justamente àquilo que a gente já falou antes. E aí começa a ter controvérsias, os compromissos começam a mudar e fica difícil até o convívio, fica difícil talvez planejar, viver, conviver. Mas seja qual for, talvez, se esta é a tua situação, o lugar ou com a pessoa que de repente você tem uma dificuldade em relação a talvez ter uma harmonia na relação, quando a questão é fé cristã, eu gostaria de compartilhar alguns destaques a esse respeito do que a gente pode fazer, do que a gente pode esperar quando somos, talvez, supostamente perseguidos ou mal compreendidos diante da nossa fé cristã. Primeiro cuide para não deixar de transmitir o amor de Deus a essas pessoas que você recebeu dele. A tendência, quando a gente se encontra diante de algumas pessoas que não compartilham, às vezes nem simpatizam com você, talvez por causa da sua fé cristã, é de repente querer dar um troco, não sei o objetivo, motivo inconsciente por trás da atitude,
de dar um gelo, de tratar a pessoa com uma certa indiferença, sempre lembrando que o contrário de amor não é ódio, porque qualquer sentimento que me fere diante daquilo que a pessoa fala, faz, ainda demonstra uma importância que eu dou a ela. Mas no momento que nada mais me afeta, então não há mais amor algum. Então é indiferença. Cuide com a indiferença. Cuide em não faltar com amor para com essa pessoa, porque foi assim que Deus se revelou a você, amando você da forma como você era. E por isso a gente precisa continuar refletindo, até estendendo esse amor, sem precisar falar da palavra de Deus. Isso seria o ideal, porque as nossas atitudes, nosso comportamento já mostrarão tudo o que outra pessoa precisa para ver esse Deus na minha vida. Ore por essas pessoas ou pela pessoa. É muito fácil a gente criticar, é muito fácil a gente falar mal, mas como é difícil a gente colocar o nome dessas pessoas em nossas orações. E eu penso que esse é o primeiro passo, o primeiro ponto, se a gente quer mudar um sentimento, quer mudar um pensamento a respeito de alguém, nós temos que orar por elas. Então, se está difícil e realmente não sabe nem o que fazer, nem por onde começar, na verdade você sabe, ore e tenha certeza que Deus vai começar a mudar o teu coração. Cuide para não fazer acepção de pessoas. Podemos começar a colocar de lado. Claro que muitas vezes, num vínculo de amizades, de grupo, isso pode acontecer, né? Diferenças de interesses. Mas quando a gente pensa em família, pensa em casamento, né? Quando a gente começa a destratar, começa a negligenciar, cuide para não colocar de lado aqueles que com certeza fazem parte da sua vida, que podem também chegar a conhecer esse mesmo amor que você recebeu. E por último, cuide com o que eu denomino como orgulho gospel. É quando a gente começa a se achar melhor. A gente conhece a verdade, não sabe nada, pecador, pagão. Cuidado! Quando esse tipo de pensamento vem, as pessoas enxergam de longe. Não só isso, é justamente contra esse tipo de atitude que Cristo mais combateu as pessoas da sua época, chamando de hipócritas. Em Mateus 5, 43 a 47, nós lemos: Vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Eu termino com essa citação porque, em primeiro lugar, Cristo falou logo em seguida desse texto que nós lemos no Sermão do Monte. Ou seja, aquela multidão ao redor ouviu isso. E talvez a gente possa entender por que muitos acabam abandonando. Porque, de fato, nem sempre é o que a gente quer. Bom, com isso a gente entende o quê? É uma decisão. É uma escolha. Não é um sentimento. Sentimentos são momentos. Sentimentos mudam, alteram. Assim como o clima, da temperatura. Mas o que fica realmente é o caminho que a gente escolhe, porque nós vamos caminhar nele. Nós vamos trilhar ele. E em segundo, eu escolho esse texto, termino com ele, para dizer por que nós somos felizes com esse tipo de atitude. Como Cristo disse, qual é a recompensa de amar aqueles que já amam você? Talvez você vai amar porque eles já demonstraram amor por você. Não há recompensa alguma, mas a diferença faz quando nós temos dificuldades com alguém. Nos relacionamentos, alguma coisa que aconteceu. A maior recompensa da reconciliação, da paz, do perdão, do respeito, porque amar é realmente a maneira como a gente se comporta diante do outro. Não tem nada a ver com sentimento, porque a gente sabe que bons sentimentos não vão surgir só porque a gente leu uma palavra e disse não, temos que nos amar e ponto final. Mas é a forma como a gente se comporta diante do outro, mesmo que o outro me prejudique ou tenha me prejudicado.
Qual vai ser a sua escolha? Continuar prejudicando? Continuar o ciclo? Ou vamos romper ele? Como eu disse antes, alguém tem que começar, alguém tem que iniciar. E se de repente não for por um lado, que seja por esse lado. Porque aí nós temos certeza que talvez grande parte da ansiedade que corrói nosso interior talvez possa ser curado. Que tal a gente experimentar isso? Que tal a gente buscar realmente a felicidade que somente Cristo pode aceitar? Mas cuidado, o caminho é estreito e é único. Não tem atalho, não tem opção. Se é isso que você quer, diga amém, Senhor. Molde meu coração e faça de mim a tua morada, porque realmente eu quero ser uma pessoa feliz a partir desses princípios aqui. Eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado porque nós podemos entregar a nossa vida em tuas mãos, nossos sentimentos, nossas experiências, nossos relacionamentos, Senhor. Sara onde falta a paz, talvez no nosso coração, talvez com questões externas. Começa comigo, Senhor. Tu sabes que tem muito a trabalhar na minha vida, que bom que a gente pode sempre estar em obras que um dia serão acabadas na eternidade, onde lá a gente vai encontrar a recompensa, a herança, o qual teu texto também nos ensina, que de fato não haverá mais morte, dor, sofrimento, tristeza nenhuma. Lá teremos de fato a felicidade plena, que se completa tanto com o ser, o estar, o sentir, Senhor, tudo, 100%. Aqui nós não conseguimos, mas na Tua presença, na Tua pessoa, com a Tua palavra, com a Tua ajuda, nós podemos prosseguir tendo esse alvo na nossa vida, Senhor. Nos ajude e abençoa a nossa família, abençoa nosso trabalho, abençoa nosso convívio, Senhor, e que Tua paz possa habitar nos nossos ambientes e nos ajude, Deus, a viver bem contigo e consigo mesmo. Assim eu quero orar, entregando cada um em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva
Segura-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Santo, Santo, Santo é o Senhor. 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 Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Santo, Santo, Santo é o Senhor. 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 Chegamos ao fim desse encontro, mas que possamos continuar caminhando com esse Deus. Que no dia seguinte você possa acordar, que você possa viver e onde você for, lembrar que esse Deus te acompanha, que esse Deus quer te abençoar. Mais uma vez deixamos a conta bancária para depósito de ofertas e dízimos e somos imensamente gratos por toda a atenção, por toda a ajuda que vocês estão dando à nossa comunidade. Meus queridos, eu termino lendo um texto bíblico que é uma bênção para todos nós e que essa bênção possa cair sobre a tua vida. O texto de Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, está escrito o seguinte: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que assim você possa sair debaixo dessa paz, desse Senhor que está com você a cada dia. Uma abençoada semana e que Deus te guarde e te abençoe. Até mais.